Queridos, diante desse Deus que é sobre os céus e sobre a terra, eu quero convidar vocês para uma reflexão na palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Carta aos Romanos. Lembre-se, Romanos, a igreja que estava em Roma, aquele povo que havia convertido, entregue-se a Jesus. Agora o apóstolo Paulo escreve essa carta maravilhosa, esse tratado sobre a graça de Deus. Romanos capítulo 12 diz assim, eu lerei agora apenas os 2 primeiros versículos, e depois a gente vai refletindo, meditando sobre alguns outros textos nesse contexto da carta. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Uma outra versão disse, que ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu estou lendo uma versão e falando a outra juntamente. Para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A outra versão, principalmente do versículo 2, diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante que Deus, então, tem uma vontade. E que jeito que é a vontade de Deus? Primeiro? Vamos junto? Boa. Vamos ler na sequência lá? Vamos lá. Boa, agradável e perfeita. Deus é um Deus que tem uma vontade. E às vezes a gente diz assim, a gente precisa estar no centro da vontade de Deus. Até hoje eu não consegui entender o que quer dizer isso, porque parece que é possível a gente ficar assim na margem da vontade de Deus, ou num canto da vontade de Deus. Parece que não tem jeito, você tem que estar na vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, a sua vontade. Não tem como ficar meio na vontade, outra metade fora da vontade, até porque Jesus já disse que quem quisesse segui-lo teria que renunciar a tudo para segui-lo. Então ele tem uma prioridade. E até porque ele diz que era para amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu conhecimento. Então Deus tem uma vontade que eu não sei se ela tem centro, eu sei que a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Isso é extraordinário porque faz parte da natureza de Deus. Mas é interessante que para entender o que o apóstolo quis dizer com essa vontade de Deus, que a gente poderia experimentar, eu preciso agora fazer o inverso, eu preciso ler o texto com vocês ao contrário, para nós entendermos como que é possível experimentar e comprovadamente. Não é um conhecimento teórico da vontade de Deus, não é saber qual é a vontade de Deus, é experienciar, é experimentar, é vivenciar, é encarnar em si essa vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Você quer experimentar essa vontade de Deus na sua vida? Amém? Como é que isso acontece? Antes de nós sabermos qual é essa boa, agradável e perfeita vontade, nós precisamos ler o capítulo ao contrário, o texto ao contrário. Subindo agora. Primeiro, para que eu possa experimentar essa vontade, eu preciso ter a mente transformada, ter o entendimento mudado. Agora, para entendermos de fato tudo o que ele está dizendo,
Esse capítulo 12, veja bem, escute aqui, esse capítulo 12 é um corte na carta do apóstolo Paulo. A carta antigamente não tinha capítulo nem versículo, é um pergaminho. Mas separando os assuntos, até o capítulo 12, ele está falando teologicamente, falando da lei, falando da graça, falando de Israel, falando de nós que fomos enxertados. Aí no capítulo 11, no versículo de número 32, ele diz um versículo extraordinário, que diante de Deus, na verdade, não tem, nem o Israel é preferido e nem nós somos preferidos. Não há preferidos nem preteridos, mas que Deus sujeitou todos quem? Quem era da nação de Israel e quem era gentil. Deus sujeitou todos à desobediência. Debaixo, outra versão fala, sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Aí, parece que quando ele termina dizendo que o propósito de Deus era salvar judeus, salvar não judeus, o propósito de Deus é salvar todo mundo, todos aqueles que querem. Aí parece que diante disso ele enche o coração e termina esse capítulo, que não era capítulo, dando continuidade a essa carta, ele rompe em louvor. E olha o que ele fala, a partir do versículo 32 ao versículo 33. Você sabe de cor. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem que foi conselheiro de Deus? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Aí ele enche a alma e diz, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Tem até uma canção que fala, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a... Oh, aleluia. A Ele a glória, para sempre, amém, oh, aleluia. Aí ele continua escrevendo para quem? Para quem já foi invadido por essa consciência, para quem já assentou no seu coração em testemunho de fé, de convicção, de esperança e de certeza, que é dele, por ele e para ele. Aqueles seres humanos que foram invadidos pelo Espírito Santo, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo, a esses que entenderam que somos dele, pois é dele, e que já entenderam que é por ele, que todo movimento na vida, seja ele físico, seja ele emocional, seja ele espiritual, todo acontecimento só é possível porque estamos nele, por ele, pois dele, por ele, porque é ele quem dá a vida, a respiração e todas as coisas, e é nele que vivemos, nos movemos e existimos. E aqueles que já entenderam que é para ele, só para ele, Senhor absoluto de suas vidas, não aqueles que apenas entregaram as suas vidas para um Jesus que salva, porque um Jesus salvador todo mundo quer, um Jesus que leva para o céu todo mundo quer, porque ninguém quer ser perdido, mas aqueles que já entregaram-se ao Senhor como Salvador, que vão para o céu sim, mas antes de mais nada, porque para ir para o céu precisa de um Jesus Salvador, mas para viver na terra precisa de um Senhor Rei, de um Senhor, Jesus Senhor, porque é por Ele, pois é dele, é por ele e é para ele que são todas as coisas. O Senhor é absoluto que reina nas suas vidas. Aí diante dessa grandeza desses que entenderam, ele está olhando pensando na cidade de Roma, pensando na igreja que estava em Roma, e fala, olha, vocês que entenderam que Deus não se discerne, Deus é inescrutável,
Deus não teve conselheiro, Deus não teve princípio nem fim, Deus não existe, Ele é. Para estes, então, eu rogo-vos, irmãos, portanto, uma outra versão diz, com entranháveis afetos, eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional de vocês, e não tomem a forma desse mundo, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas, se vocês fizerem isso, não se amoldarem, se vocês ficarem fora de forma, fora da forma, vocês de fato vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oferecer corpos como sacrifício. Ele está falando, portanto, pois, diante de tudo que eu falei para vocês, diante dessa verdade que é por Ele, que é dele, que é por Ele, é para Ele, eu rogo, por favor, ele fala, quais que ele diz, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, tenha essa consciência, que tipo de gente vocês são, que categoria de pessoas são vocês que vivem na terra, com o pé na terra, mas o coração no céu. Para vocês que são assim, ofereçam como culto de verdade, o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável. Como sacrifício vivo? Quando fala em sacrifício, você pensa em quê? Pensa no cordeirinho que é morto, no boi que é morto, na pombinha que é morta. Você pensa em derramamento de sangue, porque todo sacrifício do Antigo Testamento, alguém morria. Quando pensa em sacrifício até do Cristo, Cristo morreu. Todas as religiões, por mais que algumas até ofereçam flores, ofereçam frutos da terra, mas a maioria derrama-se o sangue, ou seja, para que se haja um sacrifício tem que ser derramamento de sangue, tem que haver uma morte para que haja um sacrifício. E esse conceito de que tem que haver morte para que se haja vida, tem que haver derramamento de sangue, está na nossa mente. Aí ele fala, mas esse sacrifício é diferente, não é um sacrifício morto, é um sacrifício vivo. Porque quem devia morrer já morreu. O último sacrifício foi feito na cruz do Calvário. Agora vocês que entenderam que é dele, por ele, para ele, e que querem, desejam experimentar, encarnar, vivenciar, referenciar a vontade de Deus na face da terra, que é boa, que é agradável, que é perfeita, vocês precisam oferecer o corpo, a vida de vocês, como sacrifício vivo. É se colocar como doação na vida. Oferecer o corpo é oferecer a totalidade do ser, porque não tem como alma e espírito andar por aí sem o corpo. O que o apóstolo está dizendo, inclusive nessa versão fala, ofereçam, pula para o 2. Está ali, né? Ofereçam, que se ofereçam em sacrifício vivo. Sacrifício vivo é aquele sacrifício do seu ser, do seu corpo, da sua vida, que gera vida. Essa entrega total a Deus, essa entrega contínua no altar, que altar? O altar da vida. Ele está falando que o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro culto racional, é esse culto da entrega diária, cotidianamente, esse culto dessa entrega na vida, para que vida seja gerada, em si e no próximo. O culto verdadeiro, o culto racional, não é esse que nós fazemos no domingo à noite. Esse é um culto coletivo, sim, mas o culto é individual. Se o culto racional é oferecer o corpo, oferecer a si mesmo como sacrifício, como que pode haver culto coletivo se eu não posso oferecer a vida do meu irmão? Eu só posso oferecer a minha. Eu só posso me oferecer no altar. E que altar é esse? É o altar do chão da vida, é o altar sagrado, daquele caminho sabendo que é dele, por ele e para ele todas as coisas. Ah, queridos, sacrifício vivo, que faz uso de todas as faculdades do corpo, que faz uso de todas as percepções da mente, e que faz uso, e que está conectado ao Espírito de Deus. Por quê? Porque é um sacrifício que promove vida. É um sacrifício que transforma, é um sacrifício que é vivo, que é santo,
santo no sentido de separado, santo no sentido de que o nome do Pai seja santificado, santo no sentido de que é mais do que sagrado, santo no sentido de que há uma sublimidade do ser, e há uma compreensão de que em todo ser habita uma semelhança e uma imagem do Pai que os criou. Esse sacrifício que me leva a doar, esse sacrifício que eu primeiro dou a mim mesmo, como oferta, como sacrifício, agora não mais morrendo, porque o cordeiro já morreu, mas agora como gratidão, mas agora como um ato de fé, como um ato de rendição, como um ato de entrega para que tudo quanto seja a vontade de Deus se concretize. Onde? Em mim, por mim e através de mim, para que toda a honra e toda a glória seja dada ao Pai que está no céu. Aleluia. Você tem oferecido esse culto? Ou o teu culto é só esse domingo à noite? Ou o teu culto é a cada 15 dias, ou semanalmente só no domingo à noite? Aqui é uma celebração coletiva, é um culto onde nós juntos, cada um oferece o seu culto, onde como família reunidas na presença do Pai, nós aprendemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade, mas o culto é na vida, é no altar da humanidade, é sendo a referência, é sendo o tabernáculo, é sendo o templo, é sendo a presença, a habitação, é sendo Deus na vida do outro. Nós somos esse sacrifício que se entrega em favor de Deus, se entrega a Deus em favor do outro, que se compromete. Esse sacrifício, esse culto ambulante, esse culto que, em sendo culto em si mesmo, atrai a atenção daqueles que não sabem o que é culto. Esse culto racional, consciente, inteligível, que ao ser apresentado na vida, o corpo que se oferece a Deus, e com todas as fraquezas, inclusive porque Paulo diz que se gloriava na fraqueza, e na fraqueza não é pecado, é fraqueza, é consciência da limitação, é consciência da fragilidade. Esse poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza é quando você está consciente que o seu culto, por mais racional que seja, ele ainda é falho, ele ainda é ineficiente, porque você é um templo ainda em construção, mas que uma vez você se oferecendo a si, em sacrifício a Deus, para o outro que não sabe o que é culto, não sabe o que é Deus, olha para você e começa a adorar do jeito que você adora. Aleluia. Portanto, rogo-vos pelas compaixões, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Quer ser agradável a Deus? Ofereça-se todo dia a Deus, o seu ser. Mas eu meditando, tenho olhado para tudo isso, amado, para a minha vida, e percebido, será que eu tenho sido um culto ambulante? Um templo ambulante do Senhor? Ou será que eu tenho sido um templo ambulante de ídolos? Como que eu experimento qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se eu não me oferecer? Agora, algo extraordinário é o versículo seguinte, porque quando eu me entrego como um sacrifício vivo, buscando experimentar a vontade de Deus, porque eu já tenho certeza que é dele, por ele e para ele, o que acontece? Ele fala, mas não se amolde ao padrão do mundo. Não tome a forma. Queridos, nós precisamos deixar muito claro. Tem dois tipos de reinos. O reino de Deus e o reino do mundo. O reino de Deus tem como rei, quem? Jesus Cristo de Nazaré. O reino do mundo tem como príncipe Satanás, porque jaz no maligno. Então tem duas formas de viver no mundo. Tem duas formas de ser viver, que uma que é a do reino de Deus, é a dinâmica do reino de Deus, e a outra forma é a do mundo. Tanto é que Jesus, lá no capítulo 17 de João, quando ele estava na última ceia, que ele orou pelos discípulos, ele falou, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. E eu oro para que eles sejam um como eu e o Senhor somos um.
Então existe uma dinâmica, uma forma de ser, viver, que é do reino de Deus. E existe uma forma de ser e viver que é do reino do diabo. Ele está dizendo, olha aqui, você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Não tome a forma do mundo. Não se adapte ao padrão do mundo. O que é forma, filho? A irmã que faz bolo, faz pão de queijo. Aí você faz aquela massa bonita, pão de queijo, assim que você coloca o queijo bem longe, só faz de conta que o queijo, né? Coloca uma fatia de mussarela num litro de polvilho. Aí você pega as forminhas, não pega? Forminha, do tamanho que você quiser, quadradinha, cheia de aquelas ruguinhas, sei lá como é que chama aquilo. Aí você põe a massa e a massa faz o quê? Ela se molda da forma que você quiser. Um bolo, tem a bolo da assadeira grande, aquela que depois você vira o negócio para cima, assim, para tirar o bolo. Do jeito que você colocar a massa, se molda. O que ele está dizendo é o seguinte, vejam, queridos, vocês são filhos de Deus. Vocês foram experimentados e encheram da graça do Senhor. Então, primeiro, vocês não têm molde. Porque vento não tem molde. Vento passa nos mínimos lugares. Vocês são ventos, vocês são pneumas, vocês são espírito. Então, por favor, não pegue vocês que são espírito, que são de outra natureza, que agora é a natureza do céu, e não se amolde, não se conforme, não tome a forma que é do mundo. É isso que ele está dizendo. Porque se você tomar a forma que é do mundo, do jeito de ser, estar, pensar e agir, você não vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não vos conformeis com este mundo, com este século, com essa dispensação de coisas que tem como mentor, como fomentador, como idealizador, como motivador, o inimigo, o diabo. Não tomem essa forma, porque senão vocês vão ficar aqui como crentes frustrados e nunca vão experimentar a vontade de Deus. E pode orar, pode jejuar, pode fazer campanha, pode vir em culto, pode batizar, pode fazer o que quiser, que nunca vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Está na forma do mundo. Aí ele dá um segundo conselho. Não vos conformeis, olha lá, não se amolde, tomar o molde. As irmãs que costuram aí, né? Faz o molde lá para cortar o vestido. O pano é um só, daí põe o molde, ele se amolda o pano que você quiser. O tecido se amolda ao molde que quiser. Pega lá o pano, os negocinhos, do jeito que você fizer o molde da cadeira, colocou o pano, o tecido ele vai se amoldar. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. É Deus que vai te transformar? É Deus? Claro que não. É você. É transformai-vos. É você que vai transformar pela renovação do entendimento. Eu prefiro a versão que fala, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, amado. Porque conhecimento é uma coisa, informação é uma coisa, conhecimento é outra, e entendimento é outra mais profunda ainda. Você pode ter um monte de informação e não saber bulufas nenhuma. Quer mais conhecimento do que o Google tem? Aliás, esse troço está emburrecendo eu mais ainda, porque agora não sei mais nada, tudo é o Google. Né? Até palavra de português, vamos lá dar um Google, e dá um Google, e dá o raio do Google. Tudo é o Google. Até endereço não consegue achar mais, é só Google Maps. Que bom, é um recurso legal, mas é informação. Qualquer assunto que você puxar tem, filho. É informação que chega a cada dia. A cada clique no Instagram, agora tem Instagram. Está brincando. Tem por causa da clínica, senão nem teria esse trem. Porque diz que tem que ter. Nem é eu que cuido, a pessoa que posta para mim. Graças a Deus, chique, filho, tem assessora. Como é que chama? Quem cuida do negócio? Como é que chama, filho? Você que é do marketing. Quem cuida do Instagram da gente? Hã? É assessora mesmo? É. Tudo tem lá, mas cheio de informação e pouquíssimo conhecimento. Aí, se você tem informação, conseguiu conhecer alguma coisa, já é legal. Mas ali está dizendo que é para transformar o entendimento.
Não basta ter a informação, é preciso ter o conhecimento e depois do conhecimento o entendimento. A informação é aleatória. O conhecimento é mais elaborado, é mais racional, tem que pensar. Quero conhecer, então vamos conhecer. Vamos conhecer a psicanálise. Legal. Saber sobre psicanálise não adianta nada. Conhecer a psicanálise teoricamente também não ajuda muita coisa. Não é preciso agora ter o entendimento. É preciso estar em análise. É preciso vivenciar o percurso e o processo psicanalítico. Assim é, transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Queridos do céu, quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quer mesmo? Que jeito? Sentado, assistindo The Blacklist, maratonando série. Que jeito que experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Fazendo isso. Ou no store do Facebook, né? Aí você vê aquelas irmãs bonitas, aquelas desgrameiras, aquelas falsidades do caramba. Aí você vê tudo e não sabe nada. Se perguntar que você viu daqui 2 minutos, eu estou com Alzheimer também, porque eu não lembro. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Querido, está aqui a nossa professora, aqui a Letícia. É pela repetição e pela concentração que se aprende. Elemento pedagógico. Será bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. É meditar, filho. Não é ouvir áudio, não. Eu estou ouvindo áudio da Bíblia. Legal. Melhor do que ouvir os irmãos Bruno e Marrone. Mas é meditar. Medita. Quando fala em meditação, até o Paulo Borges estava falando, quando fala em meditação, você acha que a igreja virou nova era, né? Está todo mundo em estado zen, fazendo yoga. Não, não é isso, não. A Bíblia está falando que é para meditar. É igual você parar, pensar, olhar para a palavra, e a palavra principalmente Jesus, o Evangelho, e ver se aquilo faz sentido em você. É renovar o entendimento. Passa pela informação, passa pelo conhecimento, mas chega ao entendimento. Quando mudou o entendimento, querido, não tem capeta que arranque isso do ser. Pode chegar oferecendo poder, oferecendo pedra, você transformar, que não vai roubar de você, porque você tem entendimento de Deus. Paulo, inclusive, falou que os judeus tinham zelo, mas não tinham entendimento. Quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Oferece o teu corpo como sacrifício vivo. Não tome a forma do mundo. É normal, irmão. Hoje está um negócio de normal que eu vou dizer, né? É muito normal. Não é normal, filho. Então, quando você quiser saber que forma é essa que estão te apresentando, escute, você que é jovem, adolescente, olha aqui para mim. Quando apresentarem uma forma, pergunte para o Espírito Santo se é de Deus ou é do mundo. Só isso. Isso gera vida, porque o princípio é esse, gera vida, gera amor, gera paz, gera conhecimento e entendimento de Deus. A mente é transformada. A mente foi transformada ao ponto de você saber que é dele, por ele e através dele e para ele. Se essa forma que estão te apresentando, esse molde, esse padrão, gerar isso, você pode ficar tranquilo que é da vida. Você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vou parar por aqui. Não, então, fique sem forma do mundo. Seja fluido no sentido de soprar do Espírito de vida. Igreja querida de Jesus, depois nós vamos aprender sobre o que é a vontade de Deus. Você não está com curiosidade? Parece a coisa do outro mundo. A vontade de Deus é a coisa mais simples que tem no mundo. Está no capítulo seguinte. Na continuidade do capítulo. Então, na outra pregação, nós vamos continuar sobre esse texto, mas agora, sabendo que vontade é, já que ela é tão boa, agradável e perfeita, eu quero saber, ou você não quer? Eu quero, porque eu quero experimentar, quero que ela encarne em mim. Mas por hoje chega.